Olá pessoal, seja bem-vindo ao Coaston Trading. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso indicador de barras, tá? É a nossa regra de coloração do Coaston Flow Bar. Nessa regra de coloração encontraremos três cores para compra, tá? São elas a cor azul, que significa uma compra forte. Teremos também aqui a nossa cor azul escuro, que é uma super compra. E teremos também aí a nossa mega compra, que vai ser caracterizada por uma barra verde, tá? Essas três barras, elas indicam para a gente aí uma variação no fluxo, de maneira que a gente consegue perceber a entrada de um fluxo institucional na compra, né? No qual a gente consegue ponderar aí as forças, ok? Já já eu entro em detalhes, vamos ver aqui também as nossas barras vendedoras, tá? Então temos aqui as barras vendedoras, que a barra amarela sendo a mais fraca delas, né, que é a forte venda, a barra laranja é a barra de super venda e teremos também aqui a nossa barra vermelha, que é a barra de mega venda, tá? Eu utilizo esses indicadores basicamente para fazer uma análise de início de movimento ou de final de movimento. A grande maioria das vezes, sempre que a gente tiver um suporte ou resistência importante, né, que um fluxo institucional realmente estiver atuante no mercado, a gente vai perceber a entrada dessas barras, seja ela durante uma absorção ou de um início de movimento no fluxo. Então, o que o algoritmo faz? O algoritmo está analisando todo o fluxo de ordens do mercado, tá? Baseado em alguns cálculos, no qual ele vai plotar para a gente aí as características desse fluxo baseado em uns filtros, para que a gente possa entender, interpretar e a atuação profissional desses institucionais no momento. Tá? Então a gente consegue perceber uma interação bem interessante, principalmente em inícios e finais de movimento, no qual a gente consegue ponderar, né, as nossas absorções, as nossas exaustões e até mesmo aí um rompimento ou continuidade. A gente consegue perceber, por exemplo, aqui no fundo, né, que o mercado fez o quê? Ele fez um movimento de um caixote nessa região, e quando ele vai sair do caixote, a gente tem aqui uma barra super compradora, né, que é uma barra azul escuro, jogando o mercado para cima e fechando acima desse caixote. Em seguida tem um teste, né? Fazemos mais uma barra aqui, o mercado mais uma vez volta nessa região de teste e faz um movimento aqui de alta, e ele vai voltar aqui de novo, né, um pouquinho mais lá na frente, mostrando para a gente que existe uma região de suporte aqui, onde a gente tem essas barras. Tá? É super importante, quando essas barras aparecerem no gráfico, você vir a marcar as regiões de topo e fundo delas, principalmente, né, para poder observar essa interação de possíveis retornos em algumas regiões. Por quê? Porque após uma barra dessa, como a gente tinha aqui o movimento do caixote, por exemplo, qual é a expectativa? É exatamente essa, que o movimento exploda, né, e tenha uma continuidade. Aqui ele tentou armar um pivô de alta, mas falhou aqui nesse rompimento que ele fez e ficou brigando nessa região. Note o seguinte, né, como é super importante observar. Nessa barra, ela tenta mais uma vez fazer um rompimento, né, dessa região. A gente também tem um caixote aqui nessa região. Ela tenta fazer o rompimento, no entanto, ela não consegue. Percebe que ela para aqui nessa região, né, e a outra barra ela não passa da região de topo. Então, assim, a máxima da barra foi exatamente testando a região de topo. Então, se teve uma super atuação compradora por parte institucional, por que, que o preço não se moveu? Simples, porque houve uma absorção desse preço, né? Você consegue perceber que houve uma absorção, por quê? Porque não teve continuidade de fluxo, o fluxo acaba morrendo e essa barra ela é perdida posteriormente aqui na frente, né? Mostrando para a gente aqui que esse cara não está tão forte como parecia. Onde é que ele deve defender? Ele vai defender nas regiões de suporte que ele marcou aqui embaixo, que foi a região do caixote onde ele fez a defesa anterior. Se a gente prestar atenção lá na frente, o dia já começa com uma barra amarela, mostrando uma forte atuação vendedora, né? Posteriormente, provavelmente alguma notícia, né? O mercado faz uma mega venda aqui em cima dessa região de suporte. Então, percebe que a gente está na região de suporte interessante, que é essa região aqui que está marcada dessa barra, tá? E a gente consegue perceber que o vendedor ele veio com força para passar essa região, mas não passa. E olha o que acontece depois, né? De novo, a gente teria que marcar essa barra aqui na frente para que a gente pudesse ver esse retorno nessa região. Perceba que toda vez que o mercado faz um retorno nessas regiões, dessas barras, né, fechamento e abertura delas, quando passa para cima, ela vai servir como uma região de suporte ali durante um certo movimento, né, durante algum tempo, até que ela venha a ser perdida, tá? Então a gente consegue perceber aqui que tivemos o teste da região da barra azul lá de trás, o mercado vem, rompe a barra vermelha aqui, volta para testar e faz um movimento em ABC, movimento corretivo. Deixa eu trocar minha cor aqui, que está um pouquinho ruim para ver com o candle branco. Então, fez aqui um movimento corretivo. Posteriormente, o mercado volta a trabalhar abaixo dessa região aqui, né, com esse impulso. E aí ele vem fazer um teste e acaba perdendo a região de fundo aqui com uma barra colorida, que foi a barra laranja aqui da frente. Tá?
Então, é dessa maneira que a gente utiliza os indicadores, para a gente perceber a atuação do profissional ali naquela região, onde é que o institucional está colocando seus lotes, e para que a gente consiga entender, né, o que ele pretende fazer e de repente ficar um pouquinho fora do movimento aí. Eu particularmente prefiro utilizar um indicador no gráfico de 2 minutos, tá? Aqui estão 5 minutos, eu utilizo um pouquinho mais para macro, para ver um pouco mais macro do dia, e logo em seguida, né, eu coloco no 2 minutos para que eu possa operar ali, porque é um pouco mais tranquilo, pelo menos da minha parte, no meu modo operacional, já que eu utilizo o fluxo para operar. Os 5 minutos fica um pouco lento, 1 minuto é um pouco rápido demais, particularmente eu acho. No 2 minutos eu acho que é um tempo ideal. Então aqui no 2 minutos a gente consegue perceber um pouco melhor essa atuação, tá? A gente consegue perceber o tempo inteiro como, ao entrar uma barra dessa, o mercado tende a respeitar essa região. Então ele volta a testar essa barra aqui nessa região, te dá um trade aqui, te dá mais um trade. Quando ele rompe uma barra colorida, ele vem com uma outra barra colorida de força semelhante, né, para fazer esse rompimento. Ele faz o rompimento, o que ele faz? Volta a testar essa barra aqui, ó, na mesma região. Volta a testar a barra, né, e faz um movimento altista de novo. Poxa, deu uma barra de super compra aqui no topo do movimento, por que o mercado não continuou? Exatamente por uma questão de contexto, né? A gente está numa região de venda. Por que teve essa super compra aqui? Provavelmente porque estopamos uns vendedores que venderam aqui, e aí o próprio comprador, né, acaba virando a mão lá no topo, ou o vendedor aumenta a posição fazendo uma absorção, e a gente percebe que o mercado perde a barra e depois volta para testar ela aqui de novo. Então perdeu a barra, voltou para testar, te deu uma entrada de trade aqui nessa região, e você consegue pegar um movimento. E onde é que o movimento foi? Na barra anterior que a gente tinha aqui. Tá? E assim a gente consegue ver todos os dias que basicamente o mercado trabalha nessa região de barras. Olha que interessante, uma tentativa de rompimento de fundo, o movimento já era vendedor lá atrás, o mercado faz um pullback na região e bate num movimento em ABC, mostrando aqui, né, um possível movimento corretivo. Em seguida ele faz uma barra laranja e não consegue mais trabalhar abaixo da mínima da barra laranja. Os candles fecham nessa região até que ele volta para cima desse cluster aqui e faz um movimento de alta com impulsão. Entrada de barra verde, provavelmente um fluxo de stops de quem vendeu aqui no fundo. E a gente tem mais uma vez a região aqui da barra para ficar de olho, né? Ele ficou um pouquinho embolado aqui por causa de final de dia, então o fluxo no final do dia é um pouco ruim, mas você consegue perceber que é uma região interessante para ficar de olho posteriormente, tá? Logo aqui atrás também tivemos, né, a mesma coisa de atuação. Veja que a gente teve uma barra super compradora aqui que não conseguiu romper uma barra simples, e logo em seguida tivemos uma mega venda, no qual o mercado vem testar a região do meio da barra e faz o movimento de baixa. Anteriormente tínhamos aqui uma barra laranja, né, dando impulsão, o mercado testa e continua caindo. Antes dela também tivemos uma barra laranja de impulsão e o mercado testa caindo. Essa aqui foi a segunda barra do dia e o mercado fez um movimento baixista ali, tá? Então a gente vai conseguir perceber que é muito importante ficar de olho nas barras, né? Principalmente as barras de super comprador e mega compradoras, super vendedor e mega vendedora. A gente vai conseguir utilizar disso aí para poder fazer algumas entradas no pullback, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Não tem muito segredo aqui, é bem simples, é observar as barras e as regiões, e depois, ao decorrer do tempo, vocês vão ver que a gente tem outras ferramentas que se encaixam para que elas possam ser de melhor maneira aproveitadas, beleza? Então vamos lá, continue nossa playlist aí sobre os indicadores e até o próximo vídeo.